que o seguinte, o Monte Ararat, que depois a gente vai estudar um pouco melhor, ele é extremamente gelado e coberto de neve quase que o ano todo. Outubro é o único mês que mais ou menos dá para ver alguma coisa, porque é o mês mais quente na Turquia, que é onde é localizado Ararat. Então é mais ou menos, mas a maior parte do tempo, nesses anos todos, chuva, neve e gelo predominam naquele local. Isso aqui é interessante e muito importante a gente colocar. Nem a Bíblia e nem Ellen White alguma vez disseram que nós teríamos que encontrar a arca. Ou disseram que nos últimos tempos nós voltaríamos a encontrar a arca de Noé. Qual que é o artefato que Ellen White diz que nós encontraríamos no final dos tempos? Exatamente. Não a arca de Noé. Então, já temos alguma coisa aí. Nenhuma montanha específica é mencionada na Bíblia. O que diz lá? Pousou sobre o Ararat. O Ararat, no original, é as montanhas do Urartu. As montanhas do Urartu, gente, é uma área geográfica muito maior que a gente imagina. Nós pensamos, quando a gente pensa no Monte Ararat, a gente pensa numa montanha e pronto. Então, a Arca de Noé está lá em cima e não tem dúvida nenhuma. O problema é que o Ararat é como se a gente estivesse dizendo que tinha um barco nos Andes. Não é uma montanha, é uma rede de montanhas num espaço geográfico de um país inteiro. Não é uma montanha. Então aí já vem um problema. Como que nós vamos encontrar nessa rede de montanhas? Quando vocês escutam no noticiário, foi visto lá no Monte Ararat, o que é? É a montanha mais alta, o pico mais alto do Ararat. É isso que eles chamam de Monte Ararat. Mas, na verdade, o Ararat compõe uma área geográfica gigantesca. Só temos relatos orais de pessoas que supostamente viram pedaços de madeira no monte mais alto do Ararat. Então, o que nós temos hoje? Só para clarificar bem. Nós temos um monte de gente dizendo, eu vi a Arca de Noé. Ninguém chegou perto. Muitas pessoas já disseram, já peguei um pedaço de madeira. Todos os pedaços de madeira encontrados foram datados e datados para uma idade de 100 anos atrás. Ou seja, não é a Arca de Noé, com certeza. Todos que viram não tiraram fotos. Os que tiraram fotos são fotos extremamente embaçadas, tiradas de 4 quilômetros de distância, e eles veem alguma mudança ali na neve e já dizem, ali tem uma estrutura de madeira. Mas nada é comprovado. O mais perto que nós chegamos foi um astronauta da NASA que foi lá, cristão, subiu, mas quando ele desceu, ele morreu pouco tempo depois, não teve testemunha, não teve foto, não teve nada. Então, todos os testemunhas que nós temos são extremamente vagos. Não temos nenhuma foto de uma estrutura gigante. E mesmo que fosse, vocês pensam que nesses milhares de anos não teria se deteriorado todo, ou pelo menos se dividido em alguns pedaços? Pelo vento, por tudo que pode ter acontecido. Não vamos encontrar uma estrutura gigante perfeita de madeira. E, se vocês verem as fotos, eles pensam assim. Quando eles veem uma estrutura assim, eles pensam que é a Arca de Noé. O problema é que não é assim que foi construída a Arca de Noé. A Arca de Noé, como vocês sabem, foi praticamente retangular. Foi retangular. Então você não vai encontrar tipo uma canoinha no meio do nada. E é isso que eles encontram nas fotos. Então, gente, a próxima vez que alguém disser para vocês encontraram no Monte Ararat a Arca de Noé, fiquem muito duvidosos. A probabilidade é pouca e Deus não prometeu que nós encontraríamos. A Arca de Noé aparece em algum outro relato bíblico fora Gênesis? Não aparece mais. Por quê? O que ficou para nós lembrarmos da história da Arca de Noé? O arco-íris. Nós não precisamos da Arca de Noé para lembrar aquilo que Deus ensinou para a gente. Vamos mais. Se evoluímos, essa eu já falei tantas vezes, gente. Tantas vezes que agora dá até vergonha. Mas acontece. Todos nós erramos, somos seres humanos. Mas essa aqui é clássica. E até no acampamento de carnaval, quem estava lá numa rodinha que nós participamos, a gente até falou isso aqui, esse argumento.
Se evoluímos dos macacos, se os evolucionistas dizem que nós evoluímos dos macacos, por que os macacos não continuam evoluindo até hoje? Por que existem macaquinhos no zoológico? Por que existem macacos por aí? Se eles deveriam evoluir assim como nós evoluímos. Vamos lá. Vamos ver a verdade, então. Primeira coisa, os evolucionistas não dizem isso mais. Se você for falar com um verdadeiro evolucionista, um evolucionista que realmente se diz evolucionista, ele vai rir da sua cara se você disser isso. Porque os evolucionistas não acreditam mais nisso. Se você lê o livro de Darwin, A Origem do Homem, não a origem das espécies, ele vai dizer isso, que nós todos evoluímos do macaco. Mas os evolucionistas modernos já descartaram essa possibilidade. O que eles dizem hoje? O evolucionismo clássico aponta que o ser humano e os símios têm um ancestral comum e nada mais. Ou seja, eles só acreditam que houve um ancestral comum, não que nós viemos diretamente da espécie do macaco. E outra coisa que eles acreditam é que existia um grupo de macacos, ou desse ancestral, que eles dizem que existiu em comum, um pequeno grupo, um PG aí, saiu do meio desse grupo grande, foi para outro lugar e teve relações entre si e produziram outras espécies de animais, que foram evoluindo, que foram com a mudança de clima e tudo mais, transformando-se em seres humanos. Então, a gente não pode mais dizer essa questão. Se nós viemos do macaco, por que os macacos não continuam evoluindo? Porque eles acreditam que houve realmente uma separação. Macacos e uma geração que surgiu os seres humanos. Então, nós podemos usar esse argumento ou não? Não, não podemos. Vamos continuar. O grupo maior, de onde saiu o grupo menor, continuou existindo a parte desses e não foi por isso que foi extinto. Essa aqui é a melhor. Eu não sei se alguém já ouviu essa história aqui. Alguém já ouviu a teoria de que os médicos comprovaram que os homens têm uma costela a menos que as mulheres? Alguém já ouviu isso? Até bastante gente. Pois é. Lorota. Não é isso mesmo. Homens e mulheres têm a mesma quantidade de costelas. Se nós trouxermos o Gustavo aqui, que sua querida mãe foi dizer que ele dá para ver todas as costelas, vocês vão contar exatamente 24 costelas. 12 de cada lado. E se nós pegarmos uma menininha magérrima aqui, que dá para ver as costelas também, nós vamos contar o mesmo número de costelas. 24, 12 de cada lado. Então, essa história de que os médicos descobriram é tudo lorota. Não é verdade. Em nenhum lugar da Bíblia dá a entender que os descendentes masculinos de Adão teriam uma costela a menos por causa do ancestral. Deixa eu perguntar aqui. Se eu for doar o meu rim, um dos meus rins, que todos sabem aqui que a gente pode doar o rim e viver normalmente. Se eu for doar o meu rim para alguém e eu tiver um filho, esse filho vai ter quantos rins? 2. Por quê? Porque não depende. Porque no meu DNA está 2 rins. No DNA do meu filho estará 2 rins. Não faz diferença. Agora, se Adão tivesse uma costela a menos, o seu filho teria uma costela a menos? Não. Porque está na genética que Deus colocou nele 24 costelas. E outra coisa que descobriram muito interessante. Segundo os médicos, a costela é um dos ossos com capacidade de regeneração. Outra possibilidade que existe é que Adão simplesmente teve seu osso, sua costela, regenerada. Como é uma das coisas que acontece com a gente também. Entendido, então? Não podemos mais usar esse argumento que se queremos ser bons defensores da palavra de Deus. Vamos para outra. Esfericidade da Terra. Essa aqui também já usei muitas vezes. Isso aqui é tudo por experiência própria. Por isso que a gente traz essas coisas. Esfericidade da Terra. Se alguém puder abrir para mim em Isaías 40, versículo 22, eu gostaria muito que alguém lesse para nós. Isaías, capítulo 40, versículo 22.